Como havíamos colocado anteriormente, então, as motivações do golpe, as motivações que levaram aos militares e a essa parcela da sociedade que concordava com esses ideais de manutenção de uma ordem desigual, manutenção de uma estrutura desigual e exclusão dos trabalhadores e desse setor de se beneficiar do enriquecimento do Brasil, então mantendo essa estrutura de classe e de subalternidade aos países centrais do capitalismo, a gente tem então esse enredo que leva ao golpe. E aqui no material de apoio lá do nosso site, presente no nosso site, tem aqui, por exemplo, esses dois links, dá para vocês acessarem então, uma reportagem que coloca um pequeno jogo, um pequeno quiz sobre então esse contexto aqui de você responde algumas perguntas e essa plataforma vai te colocar dentro então desses dois setores opostos, ou aliado ali a esse ideal de transformação ou a esse ideal de manutenção, de manter essa estrutura social no Brasil. E aqui existe uma outra reportagem também interessante que vocês podem acessar pelo material de apoio. Aqui uma imagem bem emblemática de que foi a marcha então desses militares aqui no Rio de Janeiro, então colocando ali, efetivando, concretizando então esse golpe. Então, não houve resistência por parte do governo de João Goulart, houve muito pelo contrário uma orientação para que não houvesse derramamento de sangue, para que o exército brasileiro não fiel aqui no caso, o exército brasileiro fiel ao governo de João Goulart, à institucionalidade e à Constituição, então manter a legalidade do governo de João Goulart para que eles não resistissem, para que eles não entrassem em conflito direto então com essa outra parcela golpista do exército. Então existe aí uma série de debates, uma série de questionamentos de por que não resistir. Então, por que não houve então, uma ação do governo, não houve nenhum tipo de estratégia do governo para que isso fosse barrado. Então, existe uma série de falas que colocam que não existia nenhum tipo de organização para que isso não ocorresse. Então, não existia nenhum tipo de mobilização do governo brasileiro para fazer com que o exército estivesse preparado para uma situação dessa. Então, de certa forma, o próprio governo João Goulart foi pego ali numa situação inesperada, uma situação de despreparo total em relação a isso, não conseguiu antever essa reação dos militares. De certa forma, parte da esquerda, parte desse setor que lutava então por essas transformações também não conseguiu antever essa mobilização e essa reação desse setor mais conservador, inclusive uma reação mais armada, uma relação, uma reação então, de conflito, disposto ao conflito para manter as coisas como elas estão, então manter essa estrutura. Então, essa questão da surpresa, de pego de surpresa, vai nesse sentido, de que não havia nenhum tipo de mobilização e organização para conter essa reação armada golpista. Então, entrando aqui mais diretamente no governo ditatorial, nós temos os cinco generais então, que assumiram o governo brasileiro. Então, Castelo Branco foi ali o primeiro que entrou ali para dar ali os primeiros passos, criar uma nova constituição para esse novo regime, seguido pelo governo Costa e Silva, pelo general Costa e Silva. Então, a gente vai falar mais detalhadamente do governo Costa e Silva por conta do ato institucional número 5. Então, um pouco mais de detalhes sobre o governo, ali o momento em que o Médici ocupou o cargo de presidente, foi onde a tortura se tornou mais sistemática. Durante o período de Ernesto Geisel, a gente teve os primeiros passos para a abertura do Brasil, então a lei de anistia foi criada durante ali o período Geisel, e o Figueiredo, o general Figueiredo, foi o responsável ali por transicionar então, o país de um regime militar para um regime civil. Nós vamos falar um pouco mais detalhadamente disso mais para frente, mas então esses são os cinco
generais, os 5 ditadores que nós tivemos. Então, uma coisa fundamental aqui para a compreensão do que foi a ditadura, um elemento central da ditadura, são os atos institucionais. O que são esses atos institucionais? São decretos-lei, então é uma ferramenta, foi a maneira encontrada pelos generais para governarem sem a participação, sem a atuação do Congresso. Então aqui a gente já tem um elemento importante. Apesar dos militares se esforçarem para manter uma fachada democrática, para manter uma fachada de ainda existência de uma democracia no Brasil, não tinha condições nenhuma a própria existência do ato institucional, que veio depois ser complementada pela censura e pelo AI-5, então colocou em xeque toda essa fachada, mas existia ainda um esforço, uma iniciativa dos militares para manter essa imagem, principalmente no exterior, de que o Brasil estava em situações em uma condição de normalidade institucional. Então a gente vai ver que dois atos institucionais específicos possibilitavam ali os generais a decretarem o fechamento do Congresso, tá? Mas basicamente esses atos institucionais então são as garantias que o executivo, então que os generais pudessem governar sem atuação do Congresso Nacional. O primeiro deles, então, o ato institucional número 1, criado logo em seguida à derrubada do governo João Goulart, então a concretização do golpe. Então foi ali digamos, a mobilização e a organização para que houvesse uma eleição indireta que levou ali a Castelo Branco a assumir a presidência. Aqui a gente já começa a ter alguns elementos para compreender o que foi a ditadura, o caráter da ditadura. Então, a permissão para que pudesse caçar o mandato de deputados e congressistas opositores, então, um período de 60 dias para que pudesse revogar então o mandato dessas pessoas e caçar os direitos políticos. Então, o que significa caçar o direito político? É a impossibilidade de você participar de uma nova eleição, seja votando ou se candidatando. E a gente vai ter mais amplamente também a cassação dos direitos políticos de militares que se colocaram contra o golpe, de professores universitários que também se colocaram contra o golpe, ou de uma forma mais genérica, de funcionários públicos que se colocaram contra o golpe. Então isso começa com o ato institucional número 1, tá? E a gente vai ter a criação, então aqui a criação de um logo que ficou conhecido e até hoje ainda é muito conhecido, que de certa forma foi revisitado recentemente pelo governo Bolsonaro, que é Brasil ame ou deixa. Então, ou você se consentia, se conformava com essa situação, ou você deixava o Brasil. Caso permanecesse aqui, para os opositores havia duas possibilidades: ou a política institucional, ou o que a gente vai ver mais para frente, que é a guerrilha, ou a luta armada, ou essa resistência armada à ditadura. O ato institucional número 2, então, foi o decreto-lei permitindo que tivesse ali a suspensão do sistema de multipartidário no Brasil. Como assim? Então, existiu essa lei para que os partidos fossem extintos, com exceção ali para manter ainda essa ideia de normalidade institucional, nesse esforço de manter uma imagem positiva do Brasil no exterior. Então foi permitido somente dois partidos. A Arena, então a Aliança Nacional Renovadora, que representava os interesses da ditadura, dos generais, e desse setor empresarial e civil de uma forma mais ampla que apoiava esse regime, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que mais tarde vira o PMDB, que ali centralizava a oposição. Então, aqui no MDB, a gente vai ter desde pessoas que são conservadoras, mas contrárias à ditadura, à instalação e adoção de uma ditadura, desde comunistas que acabaram aderindo a essa oposição institucionalizada. Então, o MDB vai ser a grande cara da oposição aqui no Brasil. A gente vai ter também ali a permissão, a primeira vez em que isso acontece, de suspensão das atividades do Congresso, então fechamento do Congresso, e uma centena de
processos de perseguição, de cassação ali, de cargos públicos e de aposentadorias compulsórias voltados ali para o Exército. Tá? Então, basicamente, isso é uma perseguição política aos opositores, que já tinha começado com o ato número 1, continua no ato 2 e vai continuar no ato 5 de uma forma mais escancaradamente, pensando ali, uma forma mais escancarada, uma forma mais sintética da ditadura. Então, de 65, então do ato institucional número 2 ao ato institucional número 5, em 68, a gente teve ali mobilizações de estudantes, mobilizações de trabalhadores, mobilização da população contrária à ditadura, então uma série de greves, de manifestação de rua. A mais famosa foi a passeata dos 100 mil, então que é essa imagem aqui ao lado. Então essa imagem totalmente contrária à ditadura, então para que esses presos políticos fossem libertados, então contrário a toda forma de perseguição, basicamente as estruturas de uma ditadura. E essa mobilização, ou esse conjunto de mobilizações, de greves, de atuação da oposição, ainda que tivesse ali uma condição de parcialmente legalizada, ou ainda parcialmente tolerada, apesar de toda a repressão, de toda perseguição e prisão ilegal desses manifestantes, ainda existia a imagem de ainda tentava se criar essa imagem de normalidade, então se jogava ali dentro dos limites da possibilidade da época. E como reação a esse movimento, a essa força da oposição, a gente teve então a criação do ato institucional número 5, que foi o ato que decretou a censura, a prisão política, a perseguição política, não colocou a tortura como um ato oficial e legal do governo brasileiro, mas instaurou a prática sistemática e ampla da ditadura, ainda que de forma um pouco mais escondida, um pouco mais camuflada ali nos porões da ditadura, como a gente coloca hoje. Então aqui algumas informações desses antecessores ao AI-5 ao que é o AI-5. Então as medidas que o AI-5 gerou. Então, mais uma vez o Congresso foi fechado, como havia sido em 65 com o ato número 2. Então, decretar estado de sítio, então é colocar ainda mais possibilidades para a ação do executivo, então decretar ali um poder quase que inconteste do executivo. Então, caçar direitos políticos que já vinha sendo feito desde o ato institucional número 1, demitir, inclusive, aqui juízes e funcionários públicos também por questões de oposição ao governo, coisas que já vinham sendo feitas desde o ato institucional número 1 também. Então, confiscar bens considerados ilícitos, então, confiscar bens, então, expropriar bens de opositores, de empresários, de pessoas que se colocavam contrárias aqui ao governo militar, então, a ditadura. Proibir manifestações políticas, então, qualquer conjunto de pessoas que se juntavam, não necessariamente para manifestação política, mas qualquer forma de união de pessoas era visto como subversivo, era visto como um ato político em potencial, um ato de contrariedade ao governo, então proibir qualquer tipo de manifestação política. A gente teve aqui também a censura, a gente vai falar depois dela, e uma coisa fundamental que é a suspensão do habeas corpus. O que que é isso? Que é a possibilidade legal, que é um instrumento legal, de você responder a um crime em liberdade. Então, o que acontece? Se você fosse preso aqui durante esse momento, a partir de 68, você perdia o direito, você não tinha mais o direito de responder a esse crime em liberdade. Então, enquanto houvesse o julgamento, um julgamento aqui muito entre aspas, porque não havia, mas um julgamento para esses casos, a gente já vai entender o porquê, mas não era possível o habeas corpus entrar com a possibilidade do habeas corpus. E aqui o que ficou proibido em alguns resultados do ato institucional número 5. Então, 97 deputados cassados, 7 senadores
que perderam seus direitos políticos, 500 filmes censurados. Então, como é que funcionava a censura? Para qualquer filme, peça de teatro, livro, novela, para qualquer manifestação de comunicação, manifestação artística, para que ela pudesse acontecer, existia uma comissão de militares que avaliava o conteúdo dessas manifestações artísticas ou de jornais para que pudessem ser publicadas. Então, caso fosse aprovado, poderia ser publicado, poderia ser transmitido. Caso contrário, não. Então a gente teve ali diversas peças, diversas manifestações culturais suspensas, proibidas de acontecerem. Então, entre filmes, peças de teatro, livros, músicas, e aqui, apesar da censura, a gente vai ter o esforço de cantores e artistas para continuar produzindo, mas de uma forma a esconder ou a mascarar a sua crítica à ditadura. A gente vai ter aqui principalmente, talvez o mais famoso deles, o Chico Buarque, com algumas músicas, por exemplo, Cálice, Apesar de Você, são algumas músicas críticas ao governo militar, mas que conseguiram ser transmitidas pela rádio, conseguiram ser, digamos, gravadas e difundidas pelo Brasil, e transmitidas. Então, andar em grupos pela rua eram proibidos, participar de protestos, cantar ou ouvir músicas com conteúdo político também passou a ser proibido. Direito à greve foi proibido. Inclusive, falar mal do presidente foi proibido, coisa que, alguns anos atrás, isso voltou a ser questionado, debatido no Congresso, principalmente aqui na internet. Então, falar mal, criticar politicamente esses congressistas ou presidente. Então, isso não foi aprovado, mas existiu enquanto projeto de lei. Organizar reuniões também era proibido. E usar camiseta, foto ou qualquer imagem aqui da figura do Che Guevara, que era o grande símbolo da esquerda, o grande símbolo da Revolução Cubana. Então aqui essa imagem, essas duas imagens, para a gente entender o que foi o ato institucional número 5. E aqui, para a gente entender como funcionava, a gente tem a tortura, a gente pode dizer com toda tranquilidade aqui, que foi um instrumento não só fundamental, um instrumento que manteve ali a ditadura funcionando por tanto tempo, mas um instrumento de manutenção do regime. Então, esses opositores, qualquer pessoa que se colocasse contrária a esse regime, era perseguida, era presa de forma ilegal, tinha ali sua família perseguida, seus amigos, então era uma situação totalmente cruel, uma forma de atuação totalmente desumana, e a gente vai ver como é que funcionava. Então, a estrutura repressiva funcionava a partir da Lei de Segurança Nacional. Então, essa Lei de Segurança Nacional dava poderes extraordinários ao Executivo, então aos generais, para que eles pudessem aplicar essas medidas de censura, exilar pessoas. A gente tinha, em âmbito da América Latina, a Operação Condor, que era uma aliança entre esses diferentes ditadores de Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile, para caso uma dessas pessoas, então uma dessas personalidades ou qualquer movimento contrário a esses regimes circulasse por esses países e fossem presos, devolver ao seu país de origem. Então, caso algum brasileiro fugindo da ditadura no Brasil fosse para o Chile e fosse identificado, existia esse acordo para que ele fosse extraditado para o Brasil, para que ele retornasse para o Brasil, e o contrário também valia. A Operação Bandeirante, que foi essa operação de perseguição e desmantelamento, desmobilização, desorganização dos grupos que ainda conseguiram atuar, basicamente a UNE, então teve todo um esforço da UNE para realizar os seus congressos que foram ali identificados pelos militares dentro da Operação Bandeirante, o DOI-CODE e o DOPS, como pensando ali a organização da polícia política, então a polícia voltada para a perseguição e prisão de opositores ao regime, e o Serviço Nacional de Informação, que era o órgão de inteligência, que era o órgão do governo, dos militares, que identificava e criava ali as estratégias de
combate ao que eles chamavam de subversivos, ou, dentro dessa imagem aqui, um jornal da época, de terroristas. Então, qualquer opositor ao regime militar, qualquer opositor à ditadura era considerado um terrorista. E, na época, um crime. Então, você fazer parte de um partido político ou de um grupo político era um crime, porque manifestações políticas eram proibidas. E a forma de você se identificar nesse momento era de terrorista. Então, existia ali, até hoje existem militares, apoiadores dessa ditadura hoje, que ainda se refere a essas pessoas como terroristas, e pessoas que estão vivas hoje, que sobreviveram à ditadura como terroristas, de todas essas organizações como terroristas, que queriam prejudicar o Brasil, que queriam criar no Brasil uma situação que não deveria acontecer, que era estranha ao Brasil. Mas, na verdade, isso é somente uma forma de você desumanizar essas pessoas, de você ocultar ou apagar a luta dessas pessoas por democracia, por liberdade, por direitos básicos que foram extintos com a ditadura. Tá? Então, não vamos nos iludir com essa ideia de terrorismo, de falar dessas pessoas ainda hoje como terroristas. Eram, em grande medida, heróis, foram heróis que lutaram e morreram em nome da democracia, da liberdade e de direitos. Essa é a estrutura básica. Então, a censura, como já vinha comentado, funcionava com base nesses órgãos dos militares, nesse grupo de militares que se dedicavam a analisar obras artísticas e conteúdo jornalístico. Aqui dentro da estrutura repressiva, então a gente tinha como praxe, então como prática, como atividade padrão, o sequestro, então ali a perseguição, identificação de onde você mora, de quem é você, quais são os seus hábitos, onde você frequenta, que lugar você frequenta, identificando isso, o seu sequestro para que você fosse levado para uma delegacia, especialmente o DOPS, que é o Departamento de Ordem Política da ditadura, então, para que lá você fosse torturado, para que lá você fosse submetido a essa tortura. A ideia dos militares é que você, levado para lá, você suspeito, então você nem poderia estar relacionado a qualquer grupo de oposição, mas ser suspeito já era suficiente para que você fosse levado para essas delegacias e torturado, com a ideia de que você denunciasse alguém, que você dissesse alguma coisa que pudesse ser interessante, que pudesse ser importante para que os militares perseguissem e prendessem outras pessoas. Então, esses interrogatórios aqui também, muito entre aspas, eram tortura. Tá? Existem várias formas de se fazer tortura. A gente tem aqui, nesse link, repressão, ali em amarelo, repressão, as imagens, não as imagens da época, mas que representavam essas formas de tortura, então o eletrochoque, uma coisa como cadeira de dragão, que era você sentar ali e levar choque nos mamilos, nas genitálias, no ouvido, na língua. Então é uma forma muito cruel de fazer de torturar, não tem outra palavra para isso. Tinha um pau de arara, que você era amarrado num pedaço de madeira junto com os seus pés e suas mãos eram amarradas e colocadas numa uma madeira suspensa para que você pudesse também levar choque ou levassem fosse vítima de outros castigos físicos, então pauladas ou pontapés, enfim. Existia ali a prática também de arrancar as unhas, de arrancar os dentes. Uma prática muito comum nas sessões de tortura era um estupro. Então, diversos militares estupravam mulheres que eram colocadas ali dentro dessas condições. Então, milhares de mulheres foram vítimas disso. Milhares de mulheres tiveram toda a sua vida destruída. As que sobreviveram tiveram traumas profundos por conta disso. Era comum membros da família, especialmente crianças, serem levadas para acompanhar a sessão de tortura ou utilizadas como uma forma de tortura psicológica para que essas pessoas acabassem dizendo o que os militares queriam ouvir. Então, além dessas práticas, a gente tinha, caso morresse, a ocultação do cadáver, que a gente já vai entrar na ideia do desaparecido político.
E a gente tinha toda a criação de delegacias, a gente já vai ver alguns exemplos de delegacias específicas para esses casos, para essas sessões de tortura. Inclusive, em São Paulo, onde hoje é a Pinacoteca, no prédio ali do Memorial da Resistência, ali era uma delegacia do DOPS, que até hoje tentou se preservar, na medida do possível, uma cela para que pudesse ali ter toda o trabalho com memória de pessoas que resistiram, memórias de sobreviventes, memórias da ditadura, dessas pessoas que sobreviveram à ditadura e puderam contar como isso acontecia. Então, a prática, o padrão repressivo dos militares, então seguia esses 4 passos básicos. Então, toda a tortura era utilizada, toda a repressão era utilizada como um instrumento básico e fundamental para a manutenção do regime militar. Então, os opositores acabavam caindo nessa situação. Então, esses desaparecidos políticos, a invenção desses desaparecidos políticos eram presos que acabavam morrendo, então perseguidos, pessoas que foram perseguidas, torturadas, que acabaram morrendo e como a tortura, apesar de não ser oficializada, era uma prática comum entre os militares, como deveria ser escondido, caso as pessoas acabassem vindo a óbito, acabassem morrendo durante a sessão de tortura, esse corpo era escondido, esse corpo era levado para a vala comum ou simplesmente descartado, para que não houvesse o registro de entrada dessas pessoas na polícia, não houvesse um registro de saída, porque se houvesse o registro de entrada e saída, tinha ali uma prisão que poderia ser contestada naquela época e posteriormente, como a gente vai ver na Comissão da Verdade. Então, esses desaparecidos políticos eram toda uma ação para ocultação de cadáver, que é outro crime bárbaro, e muitas famílias, milhares de famílias não puderam enterrar os seus mortos, não puderam enterrar ali os seus familiares por não saberem onde esses corpos estão, e aí existem vários filmes, relatos, documentos criados na Comissão da Verdade que mostram que centenas de brasileiros, de pessoas que resistiram, que se foram oposição à ditadura, acabaram desaparecendo. Então, esses corpos não foram encontrados até hoje. Tá? E uma forma de facilitar essa ocultação de cadáver, então, é o esquartejamento, a incineração, a utilização de ácido para dissolver ou para tentar desfigurar a pessoa, para dificultar ali o reconhecimento dela. Então, existia toda uma série de práticas para que essa pessoa não pudesse ser encontrada, que ela não pudesse ser identificada. E aqui alguns exemplos de presídios, de locais onde a gente tinha as sessões de tortura, onde eram levados esses presos. Então a gente tinha em São Paulo o presídio Tiradentes, a gente tinha no Rio de Janeiro o presídio Milton Dias, em Juiz de Fora, penitenciária regional de Linhares, a gente tinha o Instituto Penal Cândido Mendes, também no Rio de Janeiro, a gente tinha o DOI-CODE na rua Tutóia, em São Paulo, a gente tinha uma outra localidade do Rio de Janeiro, na rua Barão de Mesquita, onde 30 pessoas acabaram morrendo, duas bases militares que também acabaram servindo para esses propósitos. Então a gente tinha alguns presídios, alguns locais onde as pessoas eram levadas para serem vítimas da tortura, para serem vítimas dessa barbaridade, com finalidade de denunciar ou de dizer ali algo que pudesse beneficiar ali as polícias para que continuassem perseguindo os seus opositores. E aqui é interessante lembrar que a própria Polícia Federal foi criada como um órgão pertencente a essa estrutura repressiva de perseguição e identificação de pessoas contrárias ao regime. Entrando nos movimentos de resistência ao governo militar, à ditadura militar, a gente tem aqui a luta armada, que foi uma maneira encontrada pelos opositores de se colocarem como uma posição, acreditando nesse combate à ditadura, além do que já existia no aspecto institucional com o MDB, mas aqui na luta armada, não só urbana, mas rural, a gente tem alguns grupos, alguns personagens fundamentais de pessoas que entraram para a clandestinidade e fizeram ali essa forma de resistência também muito heróica
e muito vítima de tortura e de mortes. Então, os principais mortos, as principais vítimas da ditadura foram esses grupos de resistência armada. E aqui a gente pode separar entre esses grupos urbanos, então principalmente o movimento revolucionário 8 de outubro, fazendo uma referência à Revolução Russa. Então a gente vai ter ali junto a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, e esses dois grupos atuaram principalmente nas cidades, ali buscando formas de financiamento também para esses mesmos grupos e outros grupos armados que existiram. E talvez a figura mais emblemática e mais importante desse movimento tenha sido Carlos Marighella, que já era um membro do Partido Comunista de longa data, que durante esse momento aqui de luta armada, de resistência armada à ditadura, foi um grande personagem que ajudou a organizar diversos grupos, que deu orientações a diversos grupos. E aqui uma coisa importante para a gente ressaltar é que uma vez entrando para a clandestinidade, existia toda uma forma de fazer com que você não existisse para fins de governo. Todos os seus documentos eram, de uma maneira ou de outra, destruídos. Você tinha uma nova identidade, você ganhava um novo nome, mudava-se de aparência, então um cabelo, uma barba, alguma coisa que pudesse te camuflar, alguma coisa que pudesse dificultar o seu reconhecimento, e para todos os fins você era uma pessoa que não existia. E essa era a grande dificuldade para esses grupos que se colocavam nessa situação de guerrilha armada, de como atuar, de como sobreviver nessa condição de que você é constantemente perseguido, constantemente vítima de perseguição e de denúncias, como sobreviver, de conseguir alimentação, de como atividades, coisas básicas para a sobrevivência dentro desse contexto de privação total e de escassez de alimentos e o risco constante de prisão e morte. Então, essas células que nós chamamos de organização dentro da cidade eram grupos menores, tinha toda uma hierarquia até um grupo mais chefiado, um grupo mais hierarquicamente superior. E no ambiente rural, a gente também tinha as guerrilhas ali, principalmente ligadas ao PCdoB, um outro partido, um outro grupo que foi fundamental para a guerrilha do Araguaia, por exemplo. E nesses links existem outros grupos, algumas estratégias importantes, algumas reportagens interessantes para ilustrar aqui como funcionavam as guerrilhas. E essa imagem é do capitão Carlos Lamarca, que foi um militar que não só se colocou contrário à ditadura, mas como assaltou ali uma sala de armas, onde ficavam ali as armas, e ajudou a armar um grupo de resistência. E ali existe também um filme sobre ele, chamado Lamarca, sobre a história dele, de como ele foi atuante nesse aspecto. Então, as guerrilhas e, de uma forma geral, a luta armada foi uma forma de resistir a esse governo de um pouco mais complicado, uma atuação um pouco mais complicada, mas foi também uma outra possibilidade de resistência, de se lutar, de buscar esse enfrentamento, visando ali o fim da ditadura.